quero abrir aqui falando de algo que a gente precisa falar, né? Sentimento. Porque não foi uma vitória, né? Não foi uma vitória. Não foi um jogo que o Vasco ganhou 3 pontos. Foi um feito histórico, cara. A gente ganhou do Santos, do Neymar, apesar de todas as controvérsias, dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, dentro de São Paulo, contra 50 mil torcedores, num ambiente totalmente hostil. E é um dia, assim, que, pelo menos para mim, me fez lembrar velhos tempos, porque era comum o Vasco ganhar assim. O Vasco ir a São Paulo, a última vitória do Vasco sobre o Santos no Morumbi foi um título que o Vasco conquistou, do Rio-São Paulo de 99, quando o Vasco foi a São Paulo e venceu o Santos por 2-1, Zé Maria e Juninho Pernambucano. Então, e Cerdeira no apito. E o Cerdeira no apito. Era muito comum isso acontecer. A gente golear os nossos rivais, a gente fazer 4 no Flamengo, a gente fazer 4 no Fluminense, a gente meter 7 no Botafogo. A gente fazia isso. O Vasco fazia isso. O Vasco metia 7 no São Paulo, sabe? O Vasco amassava. É o Vasco em 92 abriu o Campeonato Brasileiro. Olha só, cara. Ganha do Corinthians do Pacaembu de 4 e vai a Belo Horizonte ganha do Atlético de 4. Dá 2 goleadas só de 4 nos 2 primeiros jogos. Do tipo, ó, cheguei, tá? Então era muito comum isso acontecer. Só que foi um dia assim que, para mim, particularmente, eu quero ouvir de vocês, como é que foi o dia de vocês? Porque para mim foi um dia assim de... Eu fui ao médico, fui cuidar da minha saúde, tinha que ver aquela coisa toda, mas as pessoas com as quais eu tenho relação mais próxima são as pessoas mais simples, humildes. Meu porteiro, meu zelador, a galera que eu encontro, moradores, gente aqui na rua, quando a gente vai caminhar. Cara, era uma alegria, um negócio assim, incomensurável, cara. Sabe, uma alegria que não tem preço. Alegria das pessoas. E o mais, para mim, o mais brabo é quando você encontra, eu já falei isso aqui, quando o Vaguinho falou isso uma vez, é uma realidade. Eu, pelo menos, sou assim. Nós somos reconhecidos como Fala, Vascão! Eu sou o Vascão. Provavelmente vocês devem ser o Vascão também, o Vascão do canto de vocês, né? E isso, para mim, assim, é de uma alegria, cara, porque eu até cheguei a escrever aqui, porque quando as pessoas não me conhecem, elas perguntam assim, você é Vasco? E eu digo para elas assim, não, eu não sou Vasco, eu sou muito Vasco, é diferente. E aquelas pessoas que fazem já para sacanear, quando perguntam assim para mim, pô, você ainda é Vasco mesmo com tudo isso? Eu costumo dizer, o Vasco não é só ser. Eu explico. O Vasco é pertencer. O Vasco, para mim, é um estado de espírito. É completamente diferente. Não é um clube, não é uma agremiação pela qual torço. O Vasco, para mim, é, sabe, entender amor sem limites, igualdade social, enfim, reconhecer as pessoas da melhor maneira, independente de cor, credo, raça. O Vasco, para mim, é aquilo que está escrito lá em São Januário, o legítimo clube do povo, sabe? E apesar de ser branco, de olhos claros, sabe? Eu me considero. Eu adoro essa galera, eu adoro esse povo, adoro estar junto deles, adoro brincar, adoro... Hoje mesmo, o rapaz que entrega aqui, que é da padaria aqui do lado, o Luiz, todo dia, pô, me arruma uma camisa do Vasco. Hoje eu encontrei com ele do nada na rua. Tô a camisa essa semana, eu vou comprar uma camisa para ele, sabe? Hoje eu parei pro rapaz que é o frentista, o cara que para a gente na rua lá, o flanelinha, vascaíno, falei, vou dar uma gruja maior para você. Pô, dei lá um dinheiro maior pro cara. Cara, para mim isso não é torcer por um clube, isso é estado de espírito, sabe? E hoje vocês devem ter visto, e eu vou trazer aqui já já, antes de ouvir vocês, a postagem feita pelo Lédio Carmona, a quem fiz questão de mandar uma mensagem e dizer a ele apenas o seguinte, obrigado. Porque o sentimento dele é o mesmo sentimento que eu tenho. Eu falo para as pessoas, cara, só não me enche o saco, cara, quando o Vasco perde. Eu sou um péssimo perdedor. Eu não gosto de perder. Não gosto. Eu sou muito competitivo naquilo que eu faço. Muito. E com o Vasco é uma coisa... Eu já briguei com gente no meu prédio aqui, cara. Com reunião de condomínio eu saí. Porra, os caras, antes da reunião de condomínio, sacaneando com o negócio de Flamengo e Vasco, eu levantei e fui embora. Ué, você não vai votar? Eu falei, não, vocês são chatos pra cacete. Depois a gente conversa dessa merda. E fui embora, cara. Larguei a reunião. Porque, assim, pra mim isso é muito sério. Futebol, pra mim, é um negócio muito sério. E eu queria ouvir vocês,
para depois a gente ouvir e ler esse depoimento lindo do Lédio Carmona, que hoje fez, inclusive, o Felipe Bastos, ex-jogador do Vasco, campeão da Copa do Brasil, se emocionar hoje ao vivo lá no Sport TV. E eu entendo muito o Felipe Bastos, porque aquilo, cara, é uma coisa que você vê o Wagner, volante, não sei se o Jean estava nessa live, quando estava aqui, para mim, uma das coisas que mais me marca nesses 6 anos do canal, quando estava com o Roberto Dinamite, na mesma live. E o Wagner se emociona muito, cara. E o Wagner não tem origem nenhuma do Vasco. O Wagner é paulista, de São Paulo, jogou no Santos. E ele falou assim, pô, cara, para mim é um negócio, sabe, tá aqui com o seu Roberto. Eu me lembro quando o Leandro Castan fez uma live no dia do aniversário do Roberto. Roberto, Castan e Zico. O Zico participou com a gente aqui. E o Leandro Castan se emocionou. E o que tem o Castan com o Vasco? Nada. Mas o Vasco é assim. O Vasco emociona. Leandro Amaral, Alex Dias, jogadores que nunca passaram pelo Vasco e que dizem, hoje eu sou muito Vasco. Sou Vasco demais. Sabe? Tem paixão pelo Vasco. E a gente não está dizendo aqui que o Fluminense é menos, o Flamengo é menos. Cada um dentro do seu cada um. Só que o Vasco, me parece, amigos, é mais do que um clube, até por conta desse sofrimento de 25 anos, sabe? É mais do que externar ganhamos 3 pontos. Não, cara. A gente é o clube que vibra pelo salário pago. A gente é o clube que vibra pela expansão do CT. Sabe? A gente fica feliz quando sai o potencial construtivo. Eu chorei no dia que saiu o potencial construtivo, lá na Câmara, quando foi aprovado. Eu me vi assim, eu falei, porra, cara, tu tá maluco? Não, cara, porque a gente vibra por qualquer coisa que é Vasco. Qualquer coisinha, qualquer detalhezinho. Hoje, eu vendo o Felipe Bastos, eu mariei, irmão. Eu fiquei assim, falei, porra, que negócio bacana. Não vou falar, mas recebi mensagens hoje de vários ex-jogadores. Participei de um programa hoje no Band Esporte em que estava o Sorato, porra. Olha só, cara, e como é que as coisas... E o Soratinho no off, conversando comigo, falou, pô, Flavão, que vitória, né, meu irmão? Porque esses caras fazem a vida do Vasco e eles sentem. Porque quem foi muito campeão no Vasco, se acha que está aí largado pro Vasco, não está. O Vasco apaixona esses caras. É uma paixão que não tem limite. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.